Sejam bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional do meio ambiente da construção civil. Meu nome é Henrico De Ferrari, tenho 41 anos de experiência em obras e em gerenciamento e a gente vai dar continuidade ao episódio que a gente está falando sobre obras industriais e comigo o grande Paulo Osores. Fala, Paulinho. E aí? Vamos continuar. Um assunto muito interessante, com muitas coisas assim boas, né, que a gente possa estar passando aí para esses jovens engenheiros e até mesmo aqueles que não estão nessa área industrial possa aí ter um pouco do gostinho do que é que nós passamos lá na indústria, né? Com certeza. Bom, esse é o segundo episódio a gente já fez um primeiro em que tem toda a apresentação dele e agora a gente está indo mais para as curiosidades e coisas sobre especificidades sobre o negócio, tá? Então, a primeira perguntinha aqui é: qual que é a maior sobrecarga de piso que você já fez numa indústria? Essa é um piso assim que eu nunca tinha visto nada igual e não sei se eu vou ver outra vez, né? É um piso de 30 toneladas, né? Por metro quadrado? É. Meu Deus! Então é uma carga assim absurda, um piso todo estaqueado, na cabeça de estaca com todo um preparo, com capitéis para poder absorver esse piso que ainda era de 25 centímetros, então assim algo... Quer dizer, se juntar com capitel, dá o quê? Meio metro de... Meio metro de piso. É quase ali para descer um avião em cima, né? Então E o que tinha em cima desse piso? Então, esse piso vai ser montado uma empilhadeira robótica e um galpão de 30 metros de altura, onde Uau. Toda a parte logística vai ser tudo por robótica. Então, tanto para colocar todos os insumos, né, matéria-prima, como também o material que é de alimentação para a indústria. Então, é algo assim surreal. Meu Deus. Para uma carga assim muito gigante num prédio gigante. E para tirar a água do telhado e tudo mais, como é que é? Tem um tubo de queda de 30 metros de altura, deve ser bizarro, né, o negócio? Não, é algo assim surreal. Tem que ter uma escada hidráulica em vez de um tubo de queda. Olha, e o pior é que lá eles fizeram o tubo de queda inteiro. Ele desce de uma vez, tem as caixas de descarga que recebe, né? São caixas grandes e toda fechada para a água conter essa quantidade de água. Porque assim, se pensar em volume de água, o telhado não é grande. Sim. Mas a altura, aqui é isso, exatamente. Daria para fazer uma turbininha aí e gerar uma energia até, né? Sim, muito louco. Então, é umas coisas assim, bem específicas de um mundo completamente diferente aí que a gente costuma vivenciar aí na residência, né? Com certeza. Bom, e sobre energia? Como é que... Eu imagino que tenha indústrias que tenham consumos bizarros. Eu fui numa fábrica que ela era de vidros, que a entrada de energia daria para abastecer uma cidade de 100 mil habitantes. É muito interessante, muito interessante. E assim, tem muitas fábricas, né? E fábricas, né? Tem uma fábrica cimenteira que eu trabalhei e eu não conheço outra. E ela tem uma energia de hidráulica. Então, assim, ela... PCH. Isso, ela tem uma lagoa enorme. Uhum. E ela gera a própria energia para ela e o que sobra ela manda para a cidade ainda. Né? E tem uma outra que a energia ela vem lá do Paraná, vem lá da divisa. De né? Itaipu? De Itaipu. Uau. Ela é específica, ele tem um contrato com Itaipu porque a energia que é a matéria-prima da indústria. Então, ele, para poder gerar a soda, ele precisa de sal e de energia. Então, a matéria-prima é energia.
Tem cabines que você entra dentro dela, das cabines, para fazer manutenção, e você tem que entrar só com equipamento de bronze, para você não ter o risco nenhum material ferroso. Nenhum material ferroso, porque senão ele imanta, né? Então, o próprio bronze, você consegue deixar ele de pé, que aquela energia que tem ali dentro, ele não cai para o lado. Um ponteiro de bronze, ele fica de pé. É algo assim surreal. Então, tem algumas coisas em indústria. Fiz agora, né, modernidade, painel solar. E tem uma fábrica que nós fizemos uma ampliação em Olambra. A fábrica, ela se sustenta hoje com painel solar. Então, é uma fábrica de sementes e ela 100% hoje, ela não precisa de energia. Às vezes até sobra para devolver para a companhia. Então, assim, hoje o mercado está bem diversificado, tem muitas coisas, né? E essas fábricas são inusitadas. Eu fiz uma obra uma vez, um shopping numa estrada ali em Goiás, e, para conseguir energia, você tinha que pedir extensão de rede e tudo mais, e era um troço muito louco. E tinha um linhão que ia para uma indústria que tinha na frente e era dedicado. Então você fala assim, não, mas puxa de lá. Não puxa. Esse linhão é particular dessa indústria. Exatamente. É um negócio muito maluco. Essa que eu comentei, que vem lá de Itaipu, ela tem todas as torres, são dela. A indústria construiu toda a linha para trazer energia, colocou cabo, né? Então toda a linha, a rede de transmissão é da indústria. É dedicada só para eles. Isso, é dedicado só para eles. É algo completamente diferente aí do que a gente pode pensar. Né? E água? É um negócio também que A água realmente também é muito interessante. Tem algumas indústrias que ela coleta a água, né, do rio, transforma essa água, deixa ela potável, usa a água na produção, volta ela para outra estação depois de uso, que ela passa todo no processo, ela sai com produtos, né? Então aí tem que ir para descontaminação e aí para poder jogar no rio de novo a água limpa. Aí a gente, assim, é uma limpeza que é aceitável, né? Ela não para poder beber potável, né? Sim. Mas é uma ela está purificada, Sim. né? Pelo que eu sei da legislação, você tem que entregar a água de volta no corpo hídrico com a qualidade igual ou superior à que você pegou. Que você pegou, exatamente. Então, é isso mesmo. Essa lógica, pelo menos da CETESB, imagino que agora isso seja nacional, né? Sim. Mas tem que ter muito cuidado ambiental, né? E a CETESB, né? É muito bom você comentar sobre isso. A CETESB hoje, ela nas indústrias, ela atua muito, por causa de ser indústria química, né? E gerar produtos, tintas, né? Vernizes e agrotóxico, tem, né? Tudo, muita indústria. E até mesmo aquelas que são de metais, às vezes algum metal que acaba usando, né? Ou lavagem. E a CETESB está sempre lá, analisando água, analisando os rios próximos, saber como que estão, para saber se as empresas... Então, é um órgão hoje que o governo tem que realmente funciona. Né? Ele atua e com essa atuação da CETESB acaba gerando, às vezes, obras de construção civil, né? Estações de tratamento, sim, novas estações e algumas elevatórias. Então, está sempre tendo obra... para poder o pessoal... Não pode mijar fora do pinico. Não pode. Muito bom. Bom, galera, agora eu vou falar de um negócio que uma boa parte de vocês possivelmente nunca ouviu ou não vivenciou, graças a Deus, que é a história de Cubatão. Né? Que a gente, quando era moleque, para ir para a praia, tinha que passar... Em Cubatão. Em Cubatão. E era um lugar que era bizarramente poluído. Para vocês terem uma ideia, começaram a nascer crianças... Sem cérebro, né? Anencéfalas, que chama. Sem cérebro. O nível de contaminação de água, de solo, de ar,
era muito, muito pesado. Cubatão chegou a ser considerada a cidade mais poluída do planeta. Era um negócio feio. Você passava, você sentia... Sim, era pesado, era pesado. O clima era diferente, era sempre nublado. Era algo não só no solo, mas no ar, né? Sim. Então, é o que você falou. Nós sentíamos o que estava no ar, passava por ali sempre, sempre nublado. Então, era uma imagem que a gente tem na nossa cabeça, né? Que está sempre viva. E aí, isso mudou. Na verdade, foi quando entrou a redemocratização e começaram políticas públicas muito mais fortes, ambientais. A CETESB começou a ganhar peso e em alguns anos as indústrias tiveram se adequaram, que se adequar, né? Exato. E ganharam prêmios da ONU de recuperação ambiental e tudo mais, né? Como é que é essa pegada de... nós trabalhamos ali na área de Cubatão, então muitas indústrias colocaram filtros, né? E eu conheço indústrias hoje que estão lacradas até hoje. Sério? Não produz nada, mas eles mantêm manutenção para poder os prédios não caírem, né? Não se degradar mais, mas não pode fazer nada, porque o solo ainda continua contaminado e a CETESB embargou a indústria, está lacrada a indústria e eles só podem e devem fazer manutenção. Então, ainda tem os casos assim bem seletos, né? Muitos outros foram resolvidos. Hoje é uma cidade que está aí trabalhando com muita indústria, mas eu posso dizer assim, eu não consigo enxergar, né? Porque Paulínia conseguiu sair na frente, tem muita indústria e é uma cidade limpa, é uma cidade inovada com assim muitos condomínios, né? Muita gente, uma cidade rica. Você entra na cidade e percebe a diferença do investimento daquilo que entra na cidade, na prefeitura, e é investido no município. Diferente de Cubatão, porque você entra em Cubatão até hoje, é uma cidade ainda que está tentando melhorar e não consegue melhorar, sabe? Você vê a dificuldade. Eu não sei, né? Da parte assim governamental, o que acontece? Se tem tanta indústria nenhuma e na outra, a população das duas são muito semelhantes. Cada uma tem próximo de 100 mil habitantes, né? Então, assim, é uma população muito semelhante, é um território também que é muito semelhante, com quantidades de indústria, né? E Paulínia estourando, explodindo em avenidas, condomínios, mercados, novas indústrias estão sendo feitas, então, assim, e bombando em todas essas áreas aí. Mas começou certo, né? Pois é, tem esse detalhe. Essa deve ser a grande diferença. Eu acredito que sim, e assim, alguns prefeitos que passaram lá, ele forçou a cidade a se modernizar, né? Porque a cidade também era pequenininha, né? Acanhada, você pega aí 20 anos, 30 anos atrás, era uma cidade que só tinha o centro da cidade minúscula, né? E o que ele fez? Espalhou grandes avenidas em vários lugares e com isso o restante foi acontecendo sozinho, né? Com a renda per capita, né, muito grande, o PIB de lá, quanto que está o PIB? Você está lembrado? 460 mil reais por ano por habitante. Por habitante. Então, assim, é algo, né, estratosférico para o Brasil, deve ser É o maior PIB per capita do Brasil. Do Brasil, é algo... E é uma cidade industrial, né? Industrial. E você vê uma cidade com tudo que uma cidade grande possa ter, lá tem. E às vezes até exagerado, porque não precisaria ter, mas... sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Muito legal. Com isso, né, fica assim, só um parênteses, né? Porque nós não
investimos em indústria, não trazemos mais indústria, né? Não fabricamos aqui mais e mandamos para fora, às vezes, algumas coisas para ser fabricados fora e trazer pronto. Então, meu pai falava muito isso, né? Meu pai morreu com 94 anos. Então, pegou lá Getúlio Vargas, naquela época, onde começou a Revolução Industrial e trouxe a indústria para o país, onde nada era fabricado aqui, não tinha veículo fabricado, e foi a maior evolução do Brasil, né? E hoje nós estamos perdendo isso. São indústrias que estão saindo, desaparecendo, estão fechando e buscando novos horizontes em outros países. Eu acho assim, a gente vive um ponto de inflexão na história da humanidade, né? Quer dizer, se você parar, sim, os Estados Unidos também sofrem com isso, né? Exato. Quer dizer, também está se desindustrializando, né? A Ásia virou a grande indústria do planeta, né? E nossa tarefa é mandar comida e mandar matéria-prima para eles, né? É um negócio muito maluco. Viramos o celeiro do mundo, né? Sim. Agora, não sei o quanto que isso gera de riqueza, né? Mas essa área industrial realmente precisa ter mais oportunidades e fazer as coisas direito, né? Com certeza. Porque eu acho que esse lance, essa comparação entre Paulínia e Cubatão é muito interessante nesse aspecto, né? É porque são muito parecidos em tudo, e aí você começa a perceber o crescimento, né? Que Paulínia, ele continua, ele não parou, né? E ali, tudo bem que Cubatão passou aquela parte, a fase ruim, só que depois que passou, o que houve, né? Que não continuou alavancando, já que tem tantas indústrias. Sim. Então, ela parou no tempo. E são setores parecidos, né? Sim, indústrias químicas, né? Muito parecidos setores, sim. E a Replan, você trabalhou lá, né? Trabalhei na Replan. É grande o bichinho, não é? É grande. Ali para andar a pé é difícil. E onde eu trabalhei no Coque 1, quando estava construindo a parte do Coque 1. O que é Coque? Na realidade, a Petrobras, ela, depois de um bom tempo de pesquisa, ela conseguiu aproveitar a borra do petróleo que jogava fora. Que ela não tinha, na realidade, estava difícil aquilo para ela jogar fora, né? Porque como você joga, aí você tem que queimar, né? E aí poluição fortíssima. Então, de qualquer jeito, ele virava poluição. E ela conseguiu fazer o coque disso. Então, são torres altas, onde eles trabalham com um choque térmico, e ele vira uma rocha. Então, essa borra do petróleo que não tinha uso, que já tinha extraído todo o produto dela, aí agora eles reaproveitam e fazem o coque. E esse coque, ele trabalha em altos fornos. Então, ele usado como matéria-prima para o aço, é isso? É isso, matéria-prima para o aço, para o cimento. Então, é colocado em altos fornos para poder ajudar na queima de manter os altos fornos. Entendi. E quando fala em piscina, né, porque assim, aí esse coque, ele dá o choque térmico, aí ele cai nessas piscinas e tem que esfriar e vai até o processo de retirar ele da piscina. Então é um processo assim muito interessante, obra gigantesca, algo assim que não cabe assim, não dá, é difícil de explicar, sabe? Você tem uma ideia, uma quadra de 500 por 500 é o tamanho da piscina, né? Então assim bem olímpica, né? 500 por 500? É algo assim muito gigante. E que profundidade? Eu acredito que ela deve ter aí na faixa de uns 4, 5 metros de profundidade. Então, e são várias, né? São várias caixas e que vai dentro do processo passando pelas caixas. Os pilares, que aí são pontes rolantes que pega, né? Nós, para fazer esses pilares, nós fizemos com aquelas formas que elas são elevadiças, não sei se você já trabalhou com essa forma, ela é para fazer tanques e ela vai levantando... Deslizante. Deslizante. Sei, nós fizemos pilares deslizantes, que eram pilares enormes. Então nós pegava assim 6 pilares,
tudo, montava a estrutura e fazia ele deslizante até chegar no topo e depois vinha montando os consolos de travamento. Então é uma obra assim completamente fora da realidade, muito estrutura metálica gigantesca para o processo do resfriamento, torres com 1000 chumbadores, né? É coisa assim fora da realidade. Que legal. Então, tem coisas assim que é difícil de explicar, né? A construção, ela é muito grande. Imagino que para fazer planejamento, para imaginar como é que isso tudo vai acontecer, na realidade, é muito complicado. Tudo pacotes, né? Então, vamos dizer assim, você vai fazer... A piscina era dividida em vários pacotes, então cada um tinha um planejamento, uma pessoa de planejamento. Então, a equipe era gigantesca. Então, tinha as torres lá, que era uma parte de concreto, uma parte metálica. Só essa torre era uma equipe só para isso, né? Aí você pegava, tinha vários tanques enterrados, era uma equipe só para fazer esses tanques. Então se dividia esses pilares, era uma equipe para os pilares. Então era muita gente. Se nessa época aí a Petrobras, ela estava aí em torno de 1000 pessoas. E de pessoas de obra era 5.000 pessoas. Então, eram ônibus e ônibus entrando lá dentro da fábrica para poder conseguir fazer essa obra. Que legal. E como é que é trabalhar dentro de uma indústria em operação? Nível de... É bem particular, bem particular. É algo assim, tentar explicar, né, de uma forma dentro de uma residência. Você... assistindo televisão na sua sala, né? E eu tenho que reformar o teto da sua casa. Eu tenho que descascar o teto todo, tirar toda a massa do teto e você lá vendo televisão. E eu não posso te incomodar, entendeu? Tá fácil, hein? É mais ou menos assim. Tem uma obra recente que ele precisava trocar o teto. O teto era estrutura metálica, só que o painel elétrico, todos energizado, e não podia desligar. Então, podia chover, você tinha que trocar o teto sem que toda a alimentação parasse, né? Então, teve que se montar uma estrutura de andaime tubo-roll, fazer todo um fechamento com telha em volta do painel. Você de forma uma estrutura uma estrutura proteger, de baixo, por cima do painel, por debaixo da estrutura, para a gente conseguir, e ainda tinha que ficar com vão para pessoas que tivessem manutenção poder entrar debaixo, para a gente conseguir remover o telhado com muito cuidado e ainda não cair alguma peça, bater ali, e depois montar um novo telhado, porque assim corroeu a estrutura metálica. Então não tinha mais como pintar, estava assim um estado muito ruim. Então assim tinha que substituir. Então tem umas especificidade na indústria que é completamente diferente do dia a dia nosso que a gente trabalha. Que legal. E teve outros casos, muitos casos. Teve um de tubulação que trabalhava com máquina de fios e enrolando bobinas, e toda a linha que estava embaixo de água pluvial foi danificada. Com o tempo, ela assoreou, e se continuasse entrando água pluvial nas caixas, podia o barracão vir abaixo. Então teve que fazer uma injeção para fechar essas caixas, e antes de fazer isso eu tive que tirar toda a água pluvial que era de calhas pré-moldada para fora do prédio. Aí tivemos que montar todo o andaime em cima, andaimes tubo-roll, com passarelas, e as máquinas trabalhando embaixo. O que chamava de urdideiras, né? Essas máquinas todas trabalhando, produzindo, a gente montava à noite em trocas de turno para que a gente conseguisse fazer a obra sem que parasse a produção. Então é algo assim bem surreal. Que louco. E aí os caras... Bom, e a produção não pode parar de jeito maneira. Ela tinha alguns momentos, né, que parava. Para manutenção? Isso, para manutenção. Tem um caso de manutenção que nós, dentro da fábrica de papel,
em que os rolos de papéis grandes que tinham, eles sempre trocavam o papel e tinha o dia que trocava. Então eles tiveram que cronometrar quando eles tinham que trocar os rolamentos e para que o rolamento não quebrasse antes deles parar. Porque em algumas outras vezes que quebrou o rolamento com a máquina, a perda era muito grande. Porque o papel, a máquina não parava. Ela não tinha como, vai lá e puxa da tomada. Sim. Ela continuava produzindo e ia parar quando acabava. Né? Então, assim, não dava, para, não. Então, quando parou, enrolou o papel, ele já tinha o tempo, então agora é hora de troca o rolamento. Então, tem algumas coisas assim que, no passar do tempo, foi se ajustando para que conseguisse fazer no momento certo, para que não tivesse prejuízo. É bem diferente de fazer um predinho, né? É bem diferente. Muito bom, Paulinho. E aí, quem que faz essas obras? Qual que é o perfil do operário desse tipo de obra? Olha, tem uns nomes específicos, né? Tem uma galera diferente. Nós temos aí, começando aí com os engenheiros, somos nós mesmos, né? Nós somos formados na mesma escola, aprendemos Sim. lá os mesmos, tivemos as mesmas matérias. As de cálculo, isso. Resmate, mas assim, aí a dedicação de você querer entrar numa área dessa, de você querer trabalhar nessa área e entrar e querer aprender. Porque assim, não tem um curso especializado, vai lá e aprende a trabalhar na indústria. Que eu me lembro, tem um curso especializado para pista de aeroportos. Esse você faz esse curso, até eles exigem para você trabalhar em aeroporto, nessa área de pista, você é obrigado a ter esse curso. Do restante é a prática, é o dia a dia, é você começar como estagiário e ter vontade de trabalhar, ser humilde em aprender com o ajudante, em aprender com o mestre, né? Então, o engenheiro, ele tem que entender que quando ele se forma, ele é só mais uma pessoa, ele não é ainda um engenheiro, né, que tem capacidade, porque ele continua depois, né, nós aqui com 30, 40 anos trabalhando, sendo mais uma pessoa Sim. que está trabalhando lá no campo, nós não somos mais nada do que isso. Né? Eu acho assim, tem uma frase que eu repito em vários episódios, que é o seguinte: uma das principais qualidades que a gente tem que ter é a humildade. A humildade. E o entendimento de o quanto a gente não sabe. Isso, né? Exatamente. E na hora que você não sabe, procurar quem sabe. Então você não precisa saber, você precisa saber quem sabe. E aí botar esse cara na fita, né? Eu costumo dizer para quem eu ensino, passo tudo, ou procuro passar tudo o que eu sei, ou uma parte do que eu sei, que as coisas funcionam assim. Na obra, você é o responsável por tudo, o engenheiro. Se você consegue passar para o seu encarregado a responsabilidade e ele consegue executar e você está vendo, então você conseguiu passar para ele. E se o encarregado passa para outra pessoa, que é o pedreiro, o carpinteiro, o armador ou o soldador, né? Depende da área que ele está trabalhando, e ele está fazendo adequadamente, então você tem uma sequência de pessoas que estão engajadas no mesmo compromisso. Mas se o primeiro lá falhou, é porque o encarregado falhou e é porque eu também não expliquei direito. Então, assim, a falha, a pessoa tem que entender que a falha vem de todos falham. Né? Então, por isso a gente tem que estar lá sempre se ajudando, sempre fazendo e com muita atenção no trabalho. Mas voltando aí a falar das funções, né? Então, nós passamos aí por o engenheiro. Depois nós temos, em obras, nós temos administrativos de obra, temos pessoas de RH, dependendo do tamanho da obra, temos pessoas ainda de escritório, técnicos, né? Técnicos de qualidade, técnicos de planejamento, tem técnicos de edificação, engenheiros de processo, engenheiros de produção, e depois na área nós temos as pessoas que executa. Então, na parte civil, nós temos armador, carpinteiro, o pedreiro, que todo mundo conhece, esse é uma figura conhecida, né? E depois, nas outras áreas,
Aí nós começamos, pintor, né? Pintor, ele é muito bom porque assim, ele atinge os dois segmentos, o residencial e industrial. Mas qual que é a diferença do industrial? O industrial, ele trabalha com tintas específicas, né? Então é um epóxi, um uretano, né? É um autonivelante. Às vezes ele tem uma tinta, um verniz específico, cores específicas. Usa muito pintura intumescente, né? Para proteção de incêndio? Sim, aquelas pinturas usa. cerâmicas? Mas assim, mais por as coisas que são enterradas, né? Hoje eles buscam fazer mais aéreo para facilitar a manutenção. Então hoje está mudando um pouco o conceito. Eles agora fizeram, falando em tubulação de incêndio, né? Hoje você tem as braçadeiras, você não precisa estar mais soldando ou entrando com pressão. Então assim, ajudou muito. E eles estão trabalhando com muito aéreo, né? Então aí tem coisa, usava torofita, né? Algo para você conseguir proteger a tubulação. Trabalhou muito tempo com ferro fundido também, mas trabalhando com ele aéreo facilitou muito. Mas assim, algumas coisas ainda tem que ser passagem por debaixo da rua. Eu recente fiz uma canaleta exclusiva para incêndio, para não enterrar ele. Então, ele passou dentro da canaleta com tampas metálicas para não colocar ele enterrado e depois não conseguir dar manutenção. Então, e o lance dessa pintura, aí você tem micragens específicas. Exatamente. E tudo mais, não é isso? Porque ali a gente precisa de uma proteção mecânica maior dentro da indústria por causa da alta corrosão. Então, tem indústrias que eles preferem nem pintar. Eles já vão direto para o galvanizado a fogo. Outros, além de galvanizar a fogo, pinta por cima do galvanizado a fogo, para que tenha uma terceira proteção. Sim. E ainda com uma micra, né, uma espessura de tinta maior, para que possa durar mais tempo, né, tenha menos manutenção. Que em muitos casos de manutenção, depois que você montou os equipamentos, fica difícil você alcançar a estrutura metálica, fazer uma correção de pintura, algo assim. Perfeito. Então, tem que tentar eliminar isso no projeto. Aquele projeto que nós não tivemos tempo de pensar. No capítulo anterior, a gente está falando sobre como é pouco valorizada a parte de projeto, né? Mas beleza. Então, já falamos de pintores. Os tais dos caldeireiros, quem são esses caras? Esses caras, eles têm uma mão de obra bem específica, especializada. Eles são soldadores, né, que trabalham na indústria e são muito valorizados por ser uma mão de obra bem qualificada. Ele tem o tempo que ele tem que estudar, ele realmente tem que saber fazer essa solda. Existe aí toda uma qualidade de solda. Nós ainda comentamos também lá que alguns lugares faziam raio-x, né, de solda. Então, essas são as pessoas que soldam para depois serem verificadas pelos raios-x. Então, esses grandes tanques que a gente vê aí do lado de fora na estrada da Petrobras, então são soldados por eles. Né? Isso é só chapa metálica? Chapa metálica, algumas elas já vêm com aquela calandra, né? Ela vem já com a abóbada, né? Abaulada, e aí é montado. Eles têm a pinça que pega lá com o muque e vai colocando de ponta em ponta e montando. E assim, o interessante, para quem não é da área de pintura, né? Voltando à pintura, eles vão fazendo e as chapas são novas, né? E vai soldando. E depois, quando termina, alguns tá novos, outros enferrujado, né? Que fica ali no tempo, o tempo meio ácido do ambiente. E a intenção é que ele fique enferrujado mesmo. Eles tiram, né? Na realidade, eles tiram a carepa, o ferrugem tira a carepa do aço. Que quando ele vem da usina, aquele azul, ele é quase uma proteção que fez na forja, e aquilo prejudica depois. Aderência. Aderência, isso. E isso pode depois estourar e a tinta sair um pedaço do metal junto.
porque ele vai pegar uma umidade. Se você não tirar essa carepa com um jato de areia, né? Hoje quase não usa mais, é a granalha, né? Mas se você não conseguir tirar com o jato, você tem que esperar no tempo, aí o tempo tira. Então aquele ferrugem não faz mal para ele favorece para você tirar uma etapa da pintura. Entendi. Então esses caldeireiros, eles fazem essas performances de tubo, né? Porque imagine, você solda tudo, vários tubos de inox dentro da indústria. Aí tem todo isométrico montado de um equipamento até outro equipamento. E se isso não tiver muito bem soldado, depois nos testes vaza tudo. Voltar de novo, montar tudo para soldar. Então, assim, é bem complicado. E geralmente esse isométrico é montado fora, né? Alguns isométricos pequenos com tubulações, ele monta no canteiro de obra e vai para o campo para executar o mínimo de solda possível no campo. Perfeito. Então ele tem que ser porque muito... ele está trabalhando na bancada e tem uma condição de trabalho melhor. Exato, porque ele consegue virar o tubo. Já lá no campo, aí aquela solda que o cara tem que entrar por debaixo do tubo, né? Tem que saber. Aí é uma solda especial do cara que entra por debaixo do tubo para poder fazer a solda igual quem faz por parte de cima. Então é uma mão muito firme, é algo... né? Trabalha com MIG, TIG, né? E dependendo do material que está na tubulação, você tem soldas diferentes, não é isso? Na realidade, assim, dependendo do tubo, né? Se é um tubo de aço, tubo de inox, porque assim, os produtos, na realidade, eles não podem você soldar com um produto na tubulação. Então, eles tiram, zeram tudo a produção, e aí eles liberam para ser feita os raqueteamentos, né? As interligações com o novo seriam as flanges. Seriam as flanges, isso, onde você vai estar fazendo essa comunicação da parte nova e da parte antiga. Perfeito. Que ali justamente vai ter uma válvula que já está colocada e aí você abre a linha para produção depois. Mas só depois de teste hidrostático ou teste com líquido, né? Na bancada eles fazem um líquido penetrante, que eles falam, né? Porque coloca esse líquido para ver se ela não dá nenhum vazamento ali. Então, são várias etapas ali de solda para chegar no ponto e não correr o risco de ter um vazamento de produto. Legal. Quando eu trabalhava em shopping, tinha uma técnica para você fazer picagem de tubulação de incêndio, que era você congelar a água dentro do tubo. Não sei se já viu isso. Não, já. Muito legal. Né? Então, tem alguns lugares, indústria, é feito isso. Mas por que é feito? Às vezes, alguma indústria antiga, ela acaba tendo problema com as válvulas. Então, as válvulas não fecham mais. E aí precisa ser substituída a válvula. E como vai substituir? Através do congelamento. Aí você faz o congelamento, aí você consegue remover aquela válvula. Às vezes é obrigado a cortar, soldar uma nova, porque o negócio está tão emperrado, ela não fecha mais nada. E dessa forma que é feito congelamento para poder então, galera, parar imagina o seguinte, você tem uma tubulação que está vindo e você tem que fazer alguma intervenção. Você vem com uma máquina que ela congela o líquido dentro do tubo para interromper o fluxo e aí você faz a operação que você tem que fazer. Né? Exatamente. É algo... É muito legal, né? Muito bacana. E assim, é o que você comentou. Se você não sabe fazer, você busca quem sabe fazer. Aos poucos, né, você acaba interagindo com tantos processos que você vai adquirindo um pouco de experiência em cada um. Mas são pessoas específicas de cada área que sabem muito mais do que eu sei naquele ponto, né, e que vai ali para poder estar fazendo o trabalho. Mas o importante é saber como fazer e que tem como fazer, né? Porque você aí vai procurar e pede para a pessoa estar fazendo da forma correta. Perfeito. E sobre a mão de obra, assim, como é que a gente sente na construção civil mais convencional que não estão entrando novas pessoas para o mercado, né? A idade média do operário está aumentando muito porque não tem reposição. Imagino que na área industrial, que você tenha que ter gente muito mais qualificada, treinada, não sei o que, isso pode ser um grande problema
Como é que está realmente, eu acho que essa crise, eu posso chamar assim, de mão de obra, ela está no Brasil todo, né? Eu acredito que isso já chegou em outros países, antes de nós até, né? Eu andei conversando com algumas pessoas da Itália, da Espanha, sobre obras e construções, e já há tempo que eles trazem funcionários de outros países para poder estar fazendo. Então, aqui no Brasil, nós já temos haitianos, temos venezuelanos, né? A gente tem que estão buscando trabalhar aqui e aprender dessa profissão que é melhor do que onde ele está lá. Porque o que está acontecendo aqui no Brasil é bem o que você disse. Profissionais hoje estão na faixa aí de 40 para cima. Os filhos desses funcionários não querem mais saber dessa área da construção civil. A obra é pesado, né? A obra é pesado. Ainda que nós temos um Brasil enorme, gigante, então ainda temos uma parte da mão de obra do norte que ainda busca querer trabalhar nessa construção civil. Mas assim, se você pegar jovens, um carpinteiro novo, né, um soldador novo, não tem. Ele está buscando alguma coisa, trabalhar com escritório, ou busca estudar de alguma maneira para tentar um curso, mas não braçal, né? Esse serviço braçal está muito complicado. Hoje nós passamos assim, ainda na indústria falando, uma seleção para entrar. Já tem uma seleção para a pessoa chegar lá e trabalhar. Porque não é qualquer um que ele tem que saber ler, escrever, tem que ter um mínimo de leitura para poder trabalhar numa indústria. Então, a classificação da pessoa de construção civil, principalmente, um ajudante que você precisa, e muitos eles não são estudados, né? Então, assim, está cada vez mais fechando, né? E para um lugar que ainda a gente está buscando como fazer no futuro. Então, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos e o que eu via lá era o seguinte: na construção clássica, né, não na industrial, o operário é um cara super qualificado. Sim. E aí ele tem muita tecnologia junto com ele, né? Então, não é mais um operário que a quantidade de homem-hora para fazer um serviço é muito menor, porque tudo é pré-fabricado, tudo é feito para que você tenha menos trabalho. Exato. Eu imagino que essa é a solução. Você vê isso acontecendo hoje na indústria? Olha, eu acredito que isso vai acontecer, só que está muito lento do que nós já estamos vivendo. Na realidade, isso já deveria estar acontecendo. Na construção residencial, a gente vê isso acontecer de uma forma assim, que casas, né, que são feitas agora de isopor, né, com tela, em que a pessoa tenta fazer um curso para poder saber executar daquele jeito. Na indústria, o que a gente tenta fazer é estrutura metálica, fechamento metálico, para poder assim usar menos a mão de obra. Então fabrica tudo fora, só monta ali dentro com uma equipe já que tem especialização na montagem. Então ela vem e monta aquilo. E isso eu acho que vai acabar acontecendo em tudo. Então você vai precisar de carpintaria, você vai encontrar uma empresa que faz isso. Vai precisar de armação, uma empresa que vai fazer isso. Eu acho que o futuro vai seguir nesse caminho. São empresas pequenas que vai ter o objetivo especializada só naquilo mesmo. Aí vai a equipe, faz e vai embora. É contratada específico para aquilo. Mas isso já acontece ou não? Pouco, muito pouco. Hoje, muito pouco. Hoje você consegue equipe de armação, você consegue, mas equipe de carpintaria são empreiteiros que não têm estrutura. O que eu chamo de estrutura? Ele não tem a estrutura para trabalhar numa indústria, porque precisa de muitos documentos. Ele tem que estar registrado, PCMSO, tem que fazer o ASO,
o PGR, né? Então, são muitos documentos legais para ele conseguir entrar numa indústria. E assim, ele teria que ter muitos trabalhos para pagar toda essa burocracia que exige, né? Sim. Então, ainda no mercado não cabe isso, mas é o futuro. Perfeito. Bom, Paulo, acho que foi muito bom. Conversamos bastante coisa. Galera, se vocês tiverem comentários e tudo mais, podem passar. A gente passa para o Paulo para ele responder. Com certeza. E talvez vamos marcar para fazer mais episódios, porque é um tema muito legal. Muito né? abrangente, né? Sim. Muito. Ele não tem fim, ele vai longe, os comentários são longos, né? E é uma história, nós temos uma história de vida aí, de trabalho que... Sim. Isso não se encerra. Em 2 horas não dá para falar. É difícil falar. Sim. Mas muito legal, obrigado pela presença. Eu agradeço demais por estar participando. Estou com a minha empresa Atenas no mercado, trabalhando e, nossa, é muito bom estar aqui com você. Joia. Depois meu vai primo. Deixar na bio, no bio a gente deixa o contato do Paulo, qualquer coisa, se tiverem precisando de gente para fazer obras industriais, fica Estamos a indicação aí. dele, tá bom? Valeu, um grande abraço. Gente, até a próxima. Valeu, um abraço, até a próxima.